Bom dia, Mário. Bom dia, ouvintes do programa Café, Forró e Política. Mário, essa semana a gente vai comentar um fato ocorrido quinta-feira em um centro comercial de nossa cidade, onde um jovem foi convidado a se retirar por estar aí ostentando um símbolo nazista, né, a suástica. E esse símbolo aí que levou a tanta dor, a tantas mortes, né, a tanto sofrimento aí na Segunda Guerra Mundial. Mas a gente esclarece aí, do ponto de vista histórico, a origem, né, de toda essa repulsa a esse símbolo, né? Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela entrou, inclusive em razão das duras imposições do Tratado de Versalhes, né? A Alemanha ela foi derrotada na Primeira Guerra Mundial e entrou numa depressão econômica muito grande. Então o desemprego ele atingia grande parte dos alemães e que com isso possibilitou a criação de um discurso ultranacionalista, né? Um discurso que encontrou esteio no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? E a partir daí foi difundida uma ideia de desprezo à democracia liberal, ao sistema parlamentar, né? Uma incorporação do racismo científico, né? O antissemitismo, o anticomunismo e até o uso da eugenia no seu credo. A eugenia é o ideal de purificação da raça, que foi tanto aí defendido pelos alemães, né? A gente aí ressalta historicamente que 9 milhões de judeus que residiam na Europa antes do Holocausto, cerca de 2/3 foram mortos. E mais de 1 milhão desses mortos eram crianças, 2 milhões mulheres e 3 milhões homens, todos durante esse período. Então, a gente não tem dúvida que a ideologia nazista ela foi a grande responsável aí pelo extermínio ao todo de 6 milhões de judeus durante o Holocausto, né? E não só de judeus, mas de outras minorias, como ciganos, homossexuais e negros, que foram aprisionados em campos de concentração e levados muitos à morte através de experimentos, né, científicos e outros trabalho forçado e os demais através da famigerada câmara de gás, né? Então isso está tudo, digamos, representado no simbolismo da suástica. Agora a gente também esclarece que a suástica, ou chamada cruz gamada, ela tem outro simbolismo, inclusive milenar, por outras culturas, como no hinduísmo, né, e que se difere muito da utilização que foi dada pelo partido nazista alemão a esse símbolo de fortalecimento daquele momento de reconstrução nacional, né, onde inclusive foram usurpados das riquezas dos investidores judeus, os comércios dos judeus, né, como forma aí de fomentar esse regime deplorável, o qual a gente abomina. A gente tem que estar atento para repreender realmente, até por ser crime, Mário. A gente aí ressalta que o direito, ele como instrumento de controle da sociedade, ele não está alheio a tais situações, né? Vez que o fim último deste é a harmonia e a paz social. Então, a gente ressalta aí que no artigo 5º, inciso 42 da Constituição, os princípios de igualdade e dignidade da pessoa humana, eles estão preservados de uma forma que tem que atos de racismo eles se constituem como crime inafiançável e inclusive imprescritível.
Ou seja, ele pode ser julgado e sentenciado a qualquer momento, independentemente da data em que foi cometido. E a gente ainda reforça que tem uma lei, Lei 7.716, de 1989, essa lei, Mário, é onde foram combinadas, ou seja, onde foram previstas as penas para as condutas de racismo e preconceito. E a gente chama mais ainda atenção ao tal disposto do artigo 20, parágrafo 1º, que é justamente o crime de nazismo. Então, a ideologia nazista é bastante complexa e ampla. Ela aborda diferentes questões aí, desde o antissemitismo, antiliberalismo, antibolchevismo, racismo, exaltação da guerra, a eugenia, que é o ideal de purificação de raça, a nacionalismo ao extremo, o desejo de expansão territorial, mas a gente sintetiza aí que o mais importante aí é coibir a utilização e a fabricação e o desfile, né, principalmente dos jovens aí, desse símbolo nefasto, né, de uma parte triste e obscura da história da humanidade. E só para finalizar, a gente deixa a título de informação que, inclusive, até no período militar, ou seja, no período da intervenção militar que antecedeu a Constituição Cidadã de 1988, o Brasil já era signatário da Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação. Isso se fez através do decreto 65810 de 1969. Então, não é de hoje que já há no Brasil todo um espectro legal e que se coloca aí em termos de proteção à sociedade, da divulgação de qualquer ideia, não só de discriminação, mas mais ainda a gente reforça dos aspectos nefastos que foram o nazismo. O jovem pode até não ter feito a imersão para saber o aspecto negativo da utilização daquele símbolo, mas isso também não pode ser alegado pelo mesmo para desconhecimento de que teria se cometido um crime. Se for de maior, aí você vai ter a aplicação da norma, né, da norma penal, onde se tem que ostentar a cruz suástica para fim de divulgação do nazismo, é punível com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa, né? E se for menor, logicamente aí que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem sim as medidas aí socioeducativas, de forma que isso não seja copiado. Então, que a sociedade esteja alerta e que todos nós estejamos prontos a denunciar e a ter repulsa de qualquer ato de discriminação, né? Seja através da suástica nazista, como seja através de qualquer outro ato de discriminação. Que vivamos em paz no escopo de uma sociedade fraterna. Pois é, Mário, esse é meu comentário acerca desse triste fato ocorrido a semana passada em nossa cidade. Um bom início de semana a todos.